Fala galera, beleza? Professor Rafael na área para mais uma aula de física aqui no Pura Física. Vamos falar nessa aula sobre tubos sonoros. Mas antes de começar, já vai te inscrevendo no canal, vai dando teu like nesse vídeo e ativando as notificações. E se tu quiser muito mais conteúdo, uma porrada de exercícios resolvidas em vídeo, preparação completa para o Enem e para os principais vestibulares do Brasil, tu encontra onde? Na plataforma do Pura Física, o link está aí embaixo, purafísica.com.br, vai lá, escolhe um dos teus planos e vem estudar comigo num ambiente com conteúdo exclusivo, monitoria, PDF, lista de exercícios para baixar e muita aula, muito exercício resolvido em vídeo. Bora lá começar os tubos sonoros? Pessoal, vamos começar então a estudar os tubos sonoros. O que se estuda nos tubos sonoros, na verdade? A gente vai ficar concentrado aqui nessa aula sobre o estudo de padrões de ondas sonoras que se formam dentro de tubos quando o ar lá dentro é posto a vibrar. Afinal de contas, o som é isso, né? O som é uma vibração no ar, quando ele se propaga pelo ar, é claro. Esse padrão se forma, por exemplo, os tubos sonoros é o estudo de como as ondas, como o som se forma dentro de instrumentos de sopro, por exemplo. Agora, é bastante importante que para tu entender os padrões que a gente vai estudar aqui, os modos de vibração que a gente vai estudar aqui para os tubos, tu tem que estar bem firme, tu tem que ter já assistido e entendido bacana a nossa aula sobre ondas estacionárias formadas em uma corda. Por quê? Porque muito do que a gente viu nessa aula eu vou resgatar aqui para os tubos sonoros. Tanto é que eu abro a nossa aula revisando um pouquinho alguns elementos lá das ondas estacionárias formada em uma corda. Não se esqueçam que esses pontos aqui, onde a corda não vibrava, a gente chamava de nó, e a região que tinha oscilação, a gente chamava de ventre. E também vai ser muito importante enxergar, ao longo dessa aula, que um comprimento de onda corresponde a 2 ventres. Não esqueçam, isso a gente viu na aula de ondas estacionárias, tá? Se tu não lembra, quer entender por quê, vai lá nessa aula. Então, 2 ventres corresponde a um comprimento de onda inteiro. Obviamente, a gente daí conclui que um único ventre corresponde a meio comprimento de onda e metade de um ventre, se eu pegar metade de um ventre, eu terei 1/4 do comprimento de onda. Isso aqui vai ser bastante importante tu conseguir enxergar para tu entender o que vem a seguir. Antes da gente partir para os modos de vibração, a gente tem que entender que, diferentemente das ondas estacionárias em corda, que sempre terminam, olha só, em nós, as extremidades das cordas sempre terminam em nós, os tubos podem terminar em nós ou podem terminar em ventres, dependendo da abertura do tubo ou não. Por isso a gente estuda 2 tipos de tubo aqui. Os tubos abertos nas 2 extremidades e os tubos com apenas uma extremidade aberta e a outra extremidade, obviamente, fechada. A gente tem que saber que quando a extremidade é aberta, a onda estacionária que se forma no ar lá dentro precisa terminar num ventre, tá? Precisa terminar num ventre. Aonde o tubo está aberto, termina em ventre, e aonde o tubo está fechado, a onda estacionária termina em nó. Então, nesse caso aqui do primeiro tubo que eu trouxe, os 2 lados estão abertos, eu tenho a onda terminando em ventre dos 2 lados. E no tubo de baixo, eu tenho ventre do lado aberto, como é possível ver aqui, e eu tenho nó do lado fechado. Outra coisa que eu quero que vocês enxerguem, baseado no que eu expliquei rapidamente aqui, no que eu revisei rapidamente sobre a corda, é que nesse tubo aqui com as 2 extremidades abertas, reparem, eu tenho a formação de um ventre inteiro. Porque eu tenho aqui, olha só, isso aqui é 1/4 de ventre. Eu tenho 1/4 de ventre aqui, essa cor não ficou boa, não deu o contraste que eu desejava, vamos lá. Essa parte aqui é 1/4 de comprimento de onda, isso aqui é outro 1/4 de comprimento de onda. Na verdade, eu formei aqui um ventre inteiro, ou seja, eu formei meio comprimento de onda nesse primeiro tubo, e aqui no tubo de baixo nós temos apenas 1/4 de comprimento de onda, porque nós temos apenas metade de um ventre. Isso vai ser bastante importante para os modos de vibração que a gente vai ver
na próxima tela. Vamos estudar agora então os modos de vibração dentro dos tubos sonoros, assim como a gente fez para as cordas, vamos para os tubos. O que são os modos de vibração mesmo? São as diferentes frequências que um mesmo tubo aceita, que conseguem formar padrões de ondas estacionárias no ar lá dentro. A gente começa com o modo fundamental. O modo fundamental é a menor frequência capaz de produzir uma onda estacionária dentro do tubo. Então, no modo fundamental, vocês estão vendo que a gente está formando um ventre. Por isso, a gente chama o modo fundamental de N igual a 1, ou primeiro harmônico, e a menor frequência, a gente chama essa frequência de F0, ou frequência fundamental do tubo. Vocês estão vendo que no modo N igual a 1 formou-se exatamente um ventre. E a gente sabe, como a gente viu na tela anterior, que um ventre é meio comprimento de onda. Então eu estou vendo meio comprimento de onda ocupar o tamanho do tubo inteiro. E o nosso tubo, como está aqui em cima, tem um comprimento L. Então, isolando o lambda, eu estou vendo que o comprimento de onda do tubo vale 2L. Vai ser importante a gente conseguir determinar, para as questões, conseguir determinar o comprimento de onda a partir do modo de vibração e do tamanho do tubo. Quando a gente vai para o segundo modo de vibração, reparem que a gente tem dois ventres se formando aqui. Eu tenho esse ventre inteiro aqui no meio, né, no meio do tubo, e nas extremidades soma esses dois pedacinhos, dá outro ventre. Então a gente está aqui com dois ventres inteiros, N igual a 2, o que significa que a gente dobrou a frequência em relação à frequência fundamental. Agora eu tenho duas metades de comprimento de onda. Ora, duas metades é uma onda inteira, é um comprimento de onda inteiro ocupando o tamanho do tubo. Então o modo N igual a 2 é aquele modo em que o comprimento de onda da onda formada vale exatamente o comprimento do tubo. No terceiro modo de vibração, adivinha quantos ventres a gente vai ter? Nós temos aqui um ventre, dois ventres e 3 ventres inteiros. Estamos no modo N igual a 3. Significa que triplicamos a frequência em relação à frequência fundamental. E o que aconteceu com o comprimento de onda? Ora, eu estou vendo que eu tenho 3 metades de comprimento de onda lá dentro, ocupando o tamanho L do tubo. Isolando o lambda aqui, passo o 2 multiplicando, fica 2L dividido por 3. Ou seja, o comprimento de onda nesse caso é 2/3 do comprimento do tubo. E finalmente, só mais um exemplo, no quarto modo de vibração, vocês podem ver que a gente tem 4 ventres formados, a gente tem 4 vezes a frequência fundamental. 4 ventres significa 4 metades. Ora, pessoal, 4 metades são 2 inteiros. Então eu tenho 2 ondas inteiras formadas num comprimento L no tamanho do tubo, ou seja, cada onda ocupa metade do tubo. O comprimento de onda é metade do comprimento do tubo. Essas são todas relações que tu pode deduzir na hora da prova. Mas existe uma equação para determinar o comprimento de onda do tubo. O comprimento de onda de um tubo sonoro, do modo de vibração, lambda, vai ser dado por 2L, L é o comprimento do tubo, dividido por N, que é o modo de vibração, o número de ventres, o número de meias ondas que se formam lá dentro, sendo que N pode ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, pode ser qualquer número inteiro, porque eu tenho que formar nos tubos números inteiros de ventres. Vamos ver agora os tubos fechados em uma extremidade, aberto em outra. Beleza, vamos entrar agora no tubo com uma extremidade aberta e uma extremidade fechada, e esse é diferente de tudo que a gente já viu até aqui sobre ondas estacionárias. Por quê? O tubo aberto dos dois lados, ele é exatamente igual à onda estacionária que se forma em uma corda. A gente vai vendo múltiplos de ventres, ou seja, múltiplos de meia onda, de meio lambda se formando, conforme a frequência vai dobrando, triplicando, quadruplicando, etc. Os tubos que são fechados num lado e abertos no outro têm um comportamento diferente, porque eles não podem terminar
em ventre dos dois lados. Eles têm que terminar em nó de um lado e ventre de outro. Por isso, olha só, já repara que no primeiro modo de vibração, em n igual a 1, quando se estabelece em n igual a 1, quando se estabelece a frequência fundamental, vamos chamar de F0 também, eu tenho aqui um padrão que termina em nó na extremidade fechada, e em ventre na extremidade aberta. Como eu falei no início do vídeo, no início da aula, isso aqui corresponde a meio ventre, que corresponde a 1/4 do comprimento de onda, 1/4 do lambda. Então, no primeiro modo de vibração, nós temos 1/4 do lambda ocupando o tamanho L do tubo e, portanto, o lambda corresponde a 4 vezes o tamanho do tubo. Agora se liga o seguinte, o próximo modo de vibração, vamos contar que é o n igual a quanto? Não é o n igual a 2, porque agora a gente não conta número de ventres, a gente conta número de meios ventres, ou seja, a gente conta quantidades de quartos de lambda. Esse é o meu bloquinho fundamental. No tubo aberto, o bloquinho fundamental do modo de vibração era o ventre inteiro. Meia lambda, meio comprimento de onda. Aqui o bloquinho fundamental é meio ventre, é 1/4 do lambda. Vocês estão vendo que eu tenho aqui meio ventre e divide o ventre na metade, eu tenho mais meio e mais meio. Eu tenho 3/4 do comprimento de onda. Eu tenho 3 metades de ventre. Então aqui eu tenho 3/4 do comprimento de onda, ocupando o tamanho L do tubo. Logo, o comprimento de onda é 4L dividido por 3. Como eu tenho 3/4 de comprimento de onda, 3 metades de ventre, esse é o modo n igual a 3. Significa que eu fiz o que com a frequência? Ora, se antes cabia 1/4 de lambda e eu achatei a onda para caber 3/4 de lambda, 3 vezes mais, eu deixei a onda 3 vezes menor, significa que eu tripliquei a frequência em relação à frequência fundamental. E o próximo modo de vibração, olha quantos quartos de onda a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Nós estamos no 5º modo de vibração. Significa que eu aumentei a frequência 5 vezes. E significa que dentro do tubo eu tenho quantos quartos? Eu tenho 5 quartos de lambda dentro do tubo, ocupando o tamanho L. Logo, o lambda é 4/5 do tamanho L do tubo. E, finalmente, nesse próximo modo de vibração, vocês estão vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quartos de comprimento de onda. 7/4 de lambda ocupando o tamanho L do tubo e, portanto, o lambda vai ser 4/7 do tamanho do tubo. Ou seja, eu estou no 7º modo de vibração, n igual a 7, significa que eu aumentei a frequência 7 vezes em relação à frequência fundamental. Vocês repararam que a gente pulou os números pares dos modos de vibração. Por que que isso acontece no tubo com a extremidade fechada de um lado, aberta do outro? Porque se eu fosse botar os números pares do modo de vibração, ou seja, eu estou no primeiro modo de vibração, eu tenho 1/4 do comprimento de onda. Se eu fosse botar o outro 1/4 do comprimento de onda, totalmente fora de escala e bem torto aqui, eu ia terminar com o tubo em nó na extremidade fechada. Eu iria terminar com o tubo em nó na extremidade fechada para fazer o n igual a 4. Para fazer o n igual a 6, eu teria que terminar em nó na extremidade fechada. Para fazer o n igual a 8, eu teria que terminar em nó na extremidade fechada. E não pode... Fechada não, perdão, aberta. A direita é a extremidade aberta. E eu não posso terminar em nó na extremidade aberta. Eu tenho que terminar em ventre. Por isso que os números pares, vamos apagar aqui, por isso que os números pares de modos de vibração são proibidos, tá? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Significa, tem uma forma, se tu quiser, tu pode deduzir, como eu falei,
o comprimento de onda a partir disso aqui que a gente discutiu, ou tu pode apelar para a nossa equação, em que o comprimento de onda lambda vai ser 4 vezes L, o tamanho do tubo, dividido por N, o modo de vibração, só que agora o N só vai poder assumir os valores ímpares 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Não vamos poder ter os valores pares. Então esses são os modos de vibração do tubo que é aberto de um lado, fechado do outro. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tubos sonoros. Espero que tu tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, larga aí nos comentários que a galera aqui te ajuda. Quer mais conteúdo de física para Enem, para vestibulares? Tu encontra na plataforma do Pura Física, purafisica.com.br, e também no meu Instagram, no @purafísica. Te espero lá e te aguardo numa próxima aula aqui no canal também. A gente se vê. Fui nessa. Falou!